Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui mais uma vez para refletir e meditar o Evangelho do dia. Hoje o Evangelho que nós vamos meditar é de Mateus 6, 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometerem contra vós, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes os homens, vosso Pai também não os perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje Jesus ele vai nos chamar a atenção aqui mais um exercício para nosso caminho de pavimentação, né? Nós irmos pavimentando esse caminho, como refletimos ontem, né? Onde nós falávamos sobre o amor fraterno e a prática da caridade, da solidariedade com aqueles e aquelas que precisam. E hoje o Senhor nos apresenta uma outra realidade que também é uma necessidade entre nós, que é o perdão. O ser capaz de perdoarmos uns aos outros. E o perdão é um exercício que nós precisamos também nos treinar, nos exercitar sempre como cristãos. Aqui diz Jesus que está o grande diferencial entre nós e um pagão, entre um cristão e um pagão. O pagão é aquele que recebe o mal, ele pode não fazer o mal para o outro, mas ele não perdoa, não aceita mais o outro na sua vida. O cristão não. Além de não fazer o mal, que não devemos fazer o mal para o outro, porque jamais devemos fazer, nós precisamos perdoar, precisamos superar isso, precisamos fazer esse processo de superação dessa realidade do o erro da falha com o irmão também. Porque nós precisamos entender que assim como o irmão nos ofende, nos machuca, erra conosco, falha conosco, nós também podemos ofender, podemos machucar, podemos errar, podemos falhar com os outros. E por isso que o perdão ele é uma necessidade. Na verdade, no perdão nós não vamos dar para o outro porque ele merece. Não, ninguém merece o perdão. A mesma coisa do amor, nós não amamos o outro porque ele merece. Mas nós amamos porque ele precisa ser amado. E não só ele precisa ser amado, mas nós também precisamos amar. Porque amando, nós vamos aprender a fazer essa experiência do amor também na nossa vida. E o perdão é a mesma coisa. Por que eu devo perdoar? Porque eu também preciso do perdão. O perdão não é um mérito, né, da pessoa. Não, a pessoa não merece, então eu não vou perdoar. Olha o que ele me fez, Padre, olha o que ele faz para mim. Não, não é isso. Não estamos aqui também, e perdoar não é passar a mão na cabeça. Perdoar não é concordar com o erro do outro. Preste atenção aqui, perdoar não é concordar com o erro do outro. Perdoar não é aceitar que o outro pode fazer e continuar fazendo. Não, não, não. E eu sempre digo que a forma de Deus ele nos corrigir e dizer que nós estamos errados é quando ele diz eu te perdoo. Porque se não houvesse erro, precisaria de perdão? Se precisa de perdão é porque aquela pessoa errou. Então a forma de nós dizermos para alguém que ele está errado e afirmarmos e defender que ele está errado ali, concretamente, é dizendo, eu te perdoo. Então, se nós queremos acusar o outro do seu erro, a gente tem que dar o perdão para ele. A melhor forma de nós acusarmos alguém que ele errou com a gente é perdoar. A melhor forma que Deus usa para nos dizer que nós estamos errados é nos perdoando. Toda vez que Ele nos perdoa, Ele está dizendo para nós que nós erramos. Porque se nós não errássemos, se nós não precisamos do perdão, é porque não erramos. Se a gente precisa do perdão, é porque está errado.
Então nós precisamos entender que perdoar, primeiramente, não é concordar com o erro do outro. Perdoar não é passar a mão na cabeça, dizer que não tem problema. Perdoar é, inclusive, interpelar o outro à conversão, à mudança de vida. Isso que é o perdão. E eu perdoo porque eu não quero me tornar aquela pessoa que está me atrapalhando na minha vida. Porque se às vezes a gente não cuida, a gente acusa, condena aquela pessoa, mas de repente a gente está se tornando a mesma coisa. A gente está tendo as mesmas atitudes. Está agredindo, está ofendendo, está machucando. E por que eu devo perdoar? Para mim não me tornar primeiramente igual a ele. E depois perdoar é dizer para o outro que ele está errado, que ele errou. E, claro, como eu já disse, perdoar não é passar a mão na cabeça e dizer, não tem problema, eu te perdoo, pode continuar fazendo a mesma aí, as coisas não tem problema, eu vou te perdoar sempre. Não. Eu te perdoo, mas você tem que mudar de vida. Eu te perdoo, mas você tem que se emendar, você tem que se converter, você tem que mudar, deixar de ser uma pessoa mau caráter. Né? Perdoar não significa que nos impede de nós interpelar o outro, de dizer que ele é um mau caráter, ele precisa mudar. Então isso a gente precisa também ter perdoo, mas eu te interpelo, né, aquilo que Jesus diz na mulher adúltera que levam a Jesus. Né? Tem pessoas que confundem, acham que Jesus, né? Não, Jesus quando levaram uma mulher lá para ser apedrejada, e aí pediram para Jesus o que ele achava, o que ele disse? Primeiro ele vai questionar as pessoas e dizer, mas quem não tem pecado? Quem é que não tem pecado aqui? Aí um por um foi indo embora, diz a palavra. E ficou só Jesus com a mulher. O único que não tinha pecado ali era Jesus. O único que poderia jogar uma pedra naquela mulher era Jesus. Mas ele joga pedra em nós? Não. Ele veio para jogar pedra, para nos condenar? Não. Mas aí ele vai perguntar para aquela mulher, e cadê os que te acusam? Senhor, não sei, foram todos embora. E o que Jesus disse? Eu também não te acuso, mas você vai para casa e não faça mais isso que você fez. Então, perdoar é dizer assim, eu não te acuso, mas eu não quero mais que você faça isso comigo. Então, é isso que o Evangelho também nos ensina. Jesus, ele perdoa a mulher, mas ele interpela ela à conversão, à mudança de vida. E tem outro momento, num outro episódio, que Jesus, acho que é com um paralítico, que Jesus cura ele e Jesus diz, não volte a fazer mais isso porque vai te acontecer coisa pior. Não faça mais isso que você fez, que te levou a essa situação, porque vai te acontecer coisas piores, falou Jesus. Então Jesus, a todo instante, ele perdoava, ele dava uma nova chance para as pessoas, mas interpelava as pessoas à conversão. Então não confundir que Deus passa a mão na nossa cabeça também porque ele perdoa. Não. Ele espera conversão, mudança de vida em nós. Então que nós hoje também trabalhemos, exercitemos essa dimensão do perdão. E não nos esqueçamos, perdoar não é concordar, não é passar a mão na cabeça. Perdoar é uma necessidade. Todos precisamos perdoar, mas também precisamos do perdão. Uma hora nós vamos precisar do perdão, vamos precisar da misericórdia. E perdoar também é interpelar, convidar o outro à conversão, à mudança de vida. Que o Senhor nos ajude a ter presente isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.